É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando, que veio para descomplicar o direito, não só do cidadão comum, trazendo muitas informações e dicas, mas também para os profissionais da área, porque sempre trago os melhores profissionais. E hoje, no episódio, estamos trazendo de volta a doutora Débora Knus, que bateu o nosso 1 milhão de visualizações. Olha, muito obrigada por acreditar no nosso trabalho, primeiramente, né? E como a gente disse, as estratégias, na verdade, quem vai fazendo no caminho é Deus. E assim foi esse surpresa da gente bater 1 milhão de visualizações, falando sobre o MEI. E surgiram tantas dúvidas, tantos questionamentos, que eu falei, vamos fazer um podcast especificamente para falarmos de MEI. Como a doutora também já falou aqui nos bastidores, tem coisas que a gente não vai conseguir esclarecer, porque tem muito mais a ver com a parte de contabilidade, não da área previdenciária, mas vamos deixar aqui mais informações, inclusive que todos os seguidores, né, que vieram para o programa por conta desse episódio do MEI, que a gente consiga trazer esses esclarecimentos. Muito obrigada, doutora. Olá, fico muito feliz de estar aqui de volta e, de fato, foi uma grata surpresa tudo que aconteceu através desse corte do podcast, e vai ser um prazer hoje a gente poder trazer um pouco mais de informação, e dessa vez exclusivamente para você que é MEI, para você que conhece o MEI ou trabalha também com esse perfil de cliente, porque, de fato, são muitas dúvidas, mas a gente veio aqui preparado para bater esse papo e conseguir trazer o máximo de informação, mas foi bem como a doutora disse. Tem muitas questões que nós vimos lá com muito carinho, aquela enxurrada de perguntas. Quase 4 mil perguntas, nem tem como a gente responder todas. Tentamos responder o máximo, mas a gente não conseguiu. E a gente observou que tem muitas pessoas com algumas dúvidas. Então, antes de começar, eu queria fazer esse esclarecimento do seguinte. Quando a gente fala da abertura de um CNPJ, ele é para formalizar uma atividade. Então, quando você abre um MEI, você não abre um MEI pensando em aposentar. Você pensa no MEI, né, no CNPJ, para você formalizar a sua atividade. Inclusive, tinham muitas pessoas que falavam assim, então para que serve o MEI? Porque o MEI não é só previdenciário, né? É um CNPJ, é uma empresa de uma forma menos complicada, né? Mais simplificada, mas ele é um CNPJ. O MEI, esse ano, ele está fazendo 16 anos. E qual foi o intuito da criação do MEI? Justamente tirar as pessoas da informalidade. Então, vamos pensar... Trazer seguranças, né? Trazer segurança, trazer um pouco de proteção social para essas pessoas. Sendo que o foco do MEI não foi o direito previdenciário. O foco do MEI é justamente a formalização. Imagina aquela pessoa, aquele ambulante que trabalha com vendas durante muito tempo e não tem nenhum tipo de proteção. Então, com o MEI, ele vai ter... Só na chuva fica doente. Verdade. E o MEI, ele vai ter um número de CNPJ... Ele pode gerar nota fiscal, ele pode comprar determinados produtos com descontos, né? Porque tem certas empresas que fazem desconto para quem tem CNPJ. E, com isso, ele também consegue fazer o recolhimento do INSS. E quando consegue, ele sai da formalidade e consegue, ao mesmo tempo, uma proteção social, a gente consegue ver aqui 2 esferas que o MEI abarca. Ele tem a parte tributária, né? O caráter tributário dele, porque ele é uma empresa, então é um imposto que a gente chama para o MEI o imposto único, que é o DAS, aonde soma. Não tem como separar. Eu sou MEI, não vou pagar o INSS ou eu vou pagar só o imposto. Não, é um imposto único, que é o valor de 5% do salário mínimo e tem uma taxa dependendo da área a qual você exerce a sua atividade. Então, é um imposto que é único, aonde ali você, com esse pagamento, você além de conseguir a proteção social perante o INSS, você consegue também ter o direito de ter um CNPJ ativo, gerar uma nota fiscal, ter direito a contratar um colaborador, ter o faturamento de até 81 mil por ano. Aí você já falou de vários direitos. Você falou do previdenciário, você falou do trabalhista, você falou do fiscal. Exatamente. Eu estou tentando fazer esse compilado agora para que quando a gente entrar nessa demanda do previdenciário, entenda como é importante a pessoa continuar com o pagamento do MEI. Porque a grande dúvida lá, acho que é o que mais bombou de dúvidas, que quando você relata que o atraso do MEI você vai ter essa perda previdenciária, as pessoas começaram a se desesperar. Então, para que serve, né? Exatamente. Por isso que eu estou começando justamente falando. Uma coisa muito importante para o MEI também, que você pode conseguir o plano de saúde com um valor muito mais barato.
Porque é uma empresa. É uma empresa. Então, você com 6 meses de CNPJ aberto pelo MEI, você já consegue fazer uma contratação de um plano de saúde. Então, quando você olha para o MEI, você não pode só pensar no seu direito previdenciário. Você precisa pensar no seguinte: eu saí de uma situação de informalidade. Hoje eu sou um microempreendedor reconhecido, registrado. Eu preciso pagar o imposto, que é o imposto que é destinado ao governo e também está abarcado o INSS. Com ele eu consigo ter um funcionário registrado, eu consigo gerar nota fiscal, eu consigo ter um faturamento de até 81 mil. Pensando nisso tudo, como a intenção do MEI foi tirar as pessoas da informalidade e trazer uma proteção, também foi dado o direito a acesso a benefícios previdenciários. Então, quando a gente olhou lá em diversas perguntas, para que eu vou pagar? Então, o INSS não tinha que aceitar. Só que o pagamento do MEI, como eu disse desde o início, é um imposto único. Se você abrir a sua guia DAS, ele não vem lá só INSS, ele vem abarcado uma relação de impostos ali, mesmo que de uma forma muito simplificada. Então, não é que o INSS não vai aceitar, é um imposto único, onde vai ser sinalizado tanto na Receita Federal, tanto quanto no INSS. E quando a gente abre um CNPJ, a gente precisa ter o entendimento de que está nascendo, não é só um número, mas uma responsabilidade. A responsabilidade, incluindo a responsabilidade fiscal, que exatamente. É isso que é a dificuldade das pessoas de entenderem, porque muitas perguntas também lá era, então tem que devolver meu dinheiro, já que não está servindo para nada, né? O desespero, onde que pede, se é um roubo? Não é isso. Porque assim, nasce uma responsabilidade, por quê? Qualquer outra empresa... Mas eu vi também algumas pessoas que falaram assim, é simples, só pagar em dia. Amei essas pessoas, parabéns para vocês. Mas, assim, quando a gente volta a falar um pouquinho dessa situação, quando a gente pensa, CNPJ é responsabilidade. Se eu tenho uma responsabilidade com ele, como qualquer outra empresa, eu preciso pagar o imposto dela. Se eu não pago esse imposto, o que pode acontecer comigo? Meu nome pode ser inscrito na dívida ativa, e aí eu começo a ter alguns problemas de documentações, algumas coisas nesse sentido. Por isso que é importante fazer a sua regularização de pagamento. Só que quando acontece o atraso, ele tem um outro tipo de reflexo aqui no direito previdenciário. Então, eu quis começar dessa forma, para conseguir entender que tenho que pagar o MEI? Tem. Abrir um CNPJ, nasceu uma responsabilidade, que é tanto fiscal e tributária, tanto quanto que gera uma proteção previdenciária. Atrasei, não perdi os direitos previdenciários, mas eu tenho que pagar o MEI? Então, quando a gente fala atrasei e perdi, depende, mas pode sim ter perdido. E é isso que a gente vai aprofundar nesse podcast de hoje. Por quê? Tenho que pagar o MEI que está em atraso? Precisa. Porque, como eu disse, ele não é um imposto somente previdenciário. Ele, na verdade, ele é um imposto que soma 2 esferas. Se eu não pagar, o que acontece? O nome vai ser inscrito na dívida ativa. Você consegue até dar baixa no seu MEI e encerrá-lo, mas vai ficar inscrito na dívida ativa. Você pode ter dificuldade de tirar um passaporte, pode suspender a sua documentação, título de eleitor. Um concurso público pode trazer alguns entraves, então pode gerar outros danos. Tá, doutora, mas eu atrasei um mês. E aí eu quero começar a falar dos atrasos, que tem atrasos que são totalmente plausíveis. E isso não vai fazer perda de proteção de direito previdenciário. Mas eu queria começar falando de quais são esses direitos. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aí. Quem pode se tornar um MEI? Então, quem pode se tornar um MEI, no site do Gov, eu oriento você a entrar no site do Gov e tem uma relação gigante. Mas o que eu posso dizer, eu vou dizer da minha profissão, advogada. Advogada não pode ser MEI. Existem certas profissões que são incompatíveis com um MEI. Então, lá no site do Gov vem uma relação, por exemplo, manicure, vendedora, datilógrafo pode, escrevente pode, tem uma gama, costureira, tem uma gama de profissões que são inúmeras, ultrapassam mais de 200 profissões, e no site de Gov, dali do Gov, você consegue ter essa relação. A formalização é muito simples. Aproveitar e dar um alerta, cuidado com esses sites que cobram para fazer a inscrição do seu MEI. O MEI é um serviço gratuito que você consegue fazer através do portal Gov, entrando no portal do empreendedor, e você consegue fazer de forma gratuita. Você já até respondeu a outra pergunta, que era exatamente como fazer a inscrição. Então, é só ir no site do Gov. No site do Gov, você vai ter que ter seus documentos pessoais e principalmente seu título de eleitor. É necessário que você, no site do Gov, você seja nível
ouro ou prata, e para você ser nível ouro ou prata tem as regrinhas lá, ter biometria facial do Detran, ou então tá atrelado ao Internet Bank. Que enxerguem que, inclusive, isso é uma segurança jurídica, porque Exatamente. vamos lá, se alguém pega o seu nome e abre um MEI no seu nome, né? Então, a gente precisa enxergar que isso é necessário, porque a gente escuta muitas manifestações das pessoas falarem assim, mas eles fazem as coisas para complicar. Não é para complicar, né? A gente tem que ter segurança. Infelizmente, a gente não sabe quem quer fazer o mal, né? Se aproveitar de alguma forma. Principalmente nesse mundo digital. Hoje em dia... E eu, inclusive, já peguei vários casos das pessoas que só descobrem que tem MEI no nome quando, às vezes, vai precisar de um benefício. Que aí é negado. Seguro-desemprego. Não, tem um MEI ativo. Tem pessoas que muitas vezes vão fazer uma compra e descobrem que estão negativadas por um débito vinculado a um CNPJ que nunca teve. Então, hoje, a formalização do MEI, ela está cada vez mais segura para você fazer. Fez pelo Gov, ok, ali já vai emitir o alvará, certidão de funcionamento, já vai estar tudo ok, vai estar pronto. E a partir dali, todo dia 20, inicia-se a obrigação de pagamento do imposto Pode mudar único. Essa data do dia 20? Não, a data ela é dia 20, mas se você quiser, você consegue antecipar. E aí pode antecipar assim um ano inteiro? Você pode até pagar o ano inteiro, mas perante ao INSS vai contabilizar mês a mês, por exemplo. Para um medo, né? Eu tenho medo de atrasar e perder meu direito. Então, eu posso antecipar. Pode antecipar esse pagamento. O que não pode é o seguinte. Tem benefícios, por exemplo, auxílio-doença. O auxílio-doença, todo benefício ele tem uma carência, ou seja, um tempo mínimo de contribuição para você conseguir. Falando do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, você tem que ter, no mínimo, 12 contribuições para você conseguir buscar esse benefício. Então, se a pessoa pode ter trabalhado de carteira assinada, 12 contribuição para todos, desde que não seja acidente. E se a pessoa já pode ser intervalos, pode haver intervalos ou tem que ser ininterruptos? Pode haver intervalos, desde que você não tenha perdido a qualidade segurada. O que é qualidade segurada? É aquele período que você pode ficar sem contribuir, o INSS ainda te protege. E aí, vamos supor que você teve 12 meses, ficou desempregado muito tempo, voltou agora, e para você readquirir essa carência para conseguir esse benefício, você tem que contribuir a metade do tempo, 6 meses. Aí, o que não pode acontecer? A pessoa adoeceu, vai lá agora e paga 6 meses. Paga de setembro do ano passado até agora, 6 meses. Doutora, paguei para trás ou paguei para frente, vamos lá. Não pode. Tem que ser 6 meses certinho sendo pagos. Então, tem algum problema de você pagar o MEI? Não tem esse problema de você pagar o MEI antecipado. Mas se você vai fazer esse pagamento visando um benefício, pode ser que não seja o ideal. Então, nesse caso, sempre busca uma orientação especializada para que não faça um pagamento desnecessário. Porque, vamos supor, paguei antecipado 6 meses, vai ter que esperar de qualquer maneira 6 meses do tempo para conseguir fazer o uso daquele pedido de benefício. E se nesses 6 meses que era necessário, houve atrasos? Por exemplo, pagou o primeiro, o segundo, no terceiro atrasou, no quarto pagou em dia, no quinto atrasou, no sexto pagou em dia. Tá. E aí, vamos voltar a falar de qualidade segurada para conseguir ficar melhor compreensão. O INSS, ele tem o que a gente chama de período de graça. Quando você efetua o pagamento, você para de pagar, foi mandado embora, não teve mais dinheiro, foi demitido, justa causa, pediu demissão, enfim, parou de pagar, você tem um tempo que você pode ficar sem pagar a contribuição, que ainda assim, se acontecer alguma coisa, adoeceu, mulher ficou grávida, alguma coisa aconteceu, você será protegido pelo INSS. Como é que funciona para os autônomos, quem paga o carnezinho laranja, e o MEI? Vamos supor que eu parei de pagar o MEI em dezembro de 2024, terminou agora. Mas começou lá em dia. Paguei primeira. Paguei a primeira em dia. Ok, beleza. Depois que eu parei de pagar, eu tenho 12 meses que eu sou protegido pelo INSS. Então, pagou uma. Paguei uma. Já vira contribuinte ativo e aí você já está no período de graça. Paguei uma, parei de pagar. Mas essa primeira, gente, por favor, precisa ser paga em dia. Que dia que vem? Todo dia 20. Então, a gente tá falando do mês de dezembro, paguei a primeira no dia 20 de dezembro, ok. Começou a contar o meu tempo ali, de contribuinte ativo. Estou ativo, estou certinha, paguei em dia. Vamos supor que paguei dezembro, paguei janeiro, paguei fevereiro. Em março eu já não tive mais dinheiro. Fiquei sem pagar. Março, abril, maio, junho, julho. 5 meses sem pagar. Quero retomar os pagamentos. Posso?
pode retomar e pode pagar esses atrasados. Por quê? Quando você parou de pagar em fevereiro, quando a gente para de pagar em fevereiro, a gente tem 12 meses, pensa num guarda-chuva, 12 meses que eu posso ficar embaixo do guarda-chuva que o INSS continua me protegendo. Então, quando eu falo de pagar em atraso, a primeira coisa que você tem que saber, quanto tempo estou sem pagar? Passou desses 12 meses? Olhou lá, a primeira foi paga em dia? Foi, doutora, paguei em dia. Quanto tempo que você não paga? Há 6 meses. Ok, tá protegido. O que significa dizer? Eu posso pagar esses atrasados, posso continuar pagando para frente e vou continuar tendo a manutenção do meu benefício. O que você falou até no outro vídeo polêmico é que exatamente uma pessoa pagou durante 3 anos só atrasada porque pagava no final do ano. É isso que precisa explicar. Exatamente. O que foi dito no outro vídeo, e que eu convido você a assistir o episódio completo, porque lá é só um recorte. Foi dado um exemplo de um cliente meu que tinha dado de presente para a esposa no final do ano o MEI, e ele pagava todo o final do ano, o MEI do ano inteiro. Chegou em final de 2025, ele pagaria o final de 2025 inteiro. Então, ainda vem a pergunta assim, mas e o de dezembro não ficou em dia? Porque já que pagava no final do ano? E aí começa a contar a partir de dezembro. Quando você faz esse pagamento esse aporte financeiro de uma vez, vai começar a contar essa proteção a partir da primeira paga em dia. Então, vamos supor que cheguei agora em março de 2025 e paguei de março de 2024 até agora. Vai ficar valendo a última que eu paguei em dia. Tá, doutora, mas esse período ele vai estar lá no INSS, você fez esse recolhimento, também foi para a parte tributária, né? Porque é uma dívida fiscal, mas para fins de benefício, se você lembra que eu falei do auxílio-doença, que são 12 meses? Cheguei agora, eu paguei tudo de uma vez, ok, paguei 12 meses na bucha. Quando o INSS for analisar o seu benefício, vai dar indeferido, porque vai constar que você só tem um pagamento em dia. Os 11 meses anteriores foram pagos em atraso. Então, é possível pagar atraso no MEI? É possível, mas você precisa prestar atenção. Sempre lembra, guarda-chuva. Toda a proteção no guarda-chuva por 12 meses depois que eu parei de pagar. E o mais importante de tudo é que vai começar a contabilidade desse prazo a partir do momento que você pagou a primeira em dia. Então, é importante, pagou em dia? Ok, paguei em dia, esse é importante. O que não pode acontecer é, abri o MEI em janeiro, comecei a pagar só em março. Quando que vai começar a contar o meu tempo de contribuição? E aí ele paga março, janeiro. Esse é o problema, porque ainda paga março, janeiro. Aí fevereiro paga em abril. Então, tá sempre pagando atrasado. Então, a dica de ouro de hoje é, comecem a pagar o MEI em dia. Resguarda pelo menos a primeira em dia. Eu paguei a de janeiro, que vence, né, dia 20 de fevereiro. Fui lá e paguei dia 20 de fevereiro. Aqui eu tinha que pagar 20 de março agora, eu não tenho dinheiro, vou pagar 1º de abril. Vai valer? Vai valer. Que já tem uma paga em dia anteriormente. E esse período que foi pago atrasado, ele vai contabilizar para a RMI? Acaba sendo... ele vai contabilizar no sentido de... É uma renda, sim, mas ele não vai contar como carência. São duas coisas diferentes que a gente precisa fazer distinção. Vamos pensar em aposentadoria agora? Aposentadoria por idade, que é o que atinge o MEI. Na aposentadoria por idade, todo mundo fala que tem que ter 15 anos de tempo. Ok, mas eu falo 15 anos de tempo e 180 meses de carência. O que são 180 meses de carência? 180 meses de pagamentos feito em dia ou dentro do tempo que poderia ter sido feito pago em atraso. Então, que é esse período do guarda-chuva. Do período da guarda-chuva. Então, vamos supor que eu abri o meu MEI em janeiro, comecei a pagar agora em março, eu já estou com 2 meses que não vão ser contados de carência, janeiro e fevereiro, que estão fora. Agora, se eu paguei, fez essa interrupção de 6 meses depois de ter pago em dia, ele vai ser computado com carência, porque ele estava dentro do período de guarda-chuva, que é o período que a gente chama de período de graça. Pode trabalhar com vínculo e ter MEI? Total. E isso é algo que muitas pessoas desconhecem, mas tem duas situações, uma boa e uma ruim, tá? Você que é CLT, você consegue trabalhar sim. Perdão, você que é CLT, você consegue sim ter o MEI, não tem problema nenhum, não é incompatível essa natureza. Perante o INSS, vai somar essas rendas, vamos supor, você trabalha como MEI com R$2.000 e você tem um pago MEI 1.518. No momento da sua aposentadoria, vai somar essas duas rendas para fazer sua média de cálculo. Mas eu tenho, como eu disse, uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícia ruim primeiro, para depois a gente ficar alegre.
A notícia ruim é que você, no momento de você ser demitido, você não vai fazer jus ao recebimento do seguro-desemprego. Por quê? Se ficar comprovado, você for aquela pessoa que gera todo ano a gente tem que fazer a transmissão do MEI, fazer aquela regularidade, né? Me fugiu agora a palavra, que você fizer a declaração do MEI do ano anterior. Se o seu MEI teve faturamento declarado, tudo certinho, vai demonstrar que ele está tendo faturamento, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Porque, de fato, seguro-desemprego é uma proteção para quem está desempregado. E apesar de desempregado, você, querendo ou não, é um microempreendedor formalizado que está oferindo algum tipo de renda, não vai ter direito. Agora, se você já foi MEI, tá com o MEI lá que tá super atrasado, tudo parado, e você foi mandado embora do seu trabalho. No momento de você pedir o seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho vai falar assim, ó, você é MEI. Mas, se você tiver como comprovar que não houve faturamento no seu MEI, você vai conseguir destravar o seu seguro-desemprego e vai conseguir receber o seu seguro-desemprego. Então, assim, tem pessoas que estão paralelamente com uma atividade que era um hobby, está sendo formalizado, trabalhando de carteira assinada, foi mandada embora, essa pessoa não vai ter direito a seguro-desemprego. Para você que é CLT, mas tem um MEI que deixou parado lá, voltou a trabalhar CLT e no momento teve essa ingrata surpresa do seguro-desemprego, do Ministério do Trabalho negar o seu seguro-desemprego, você pode fazer um recurso administrativo, procurar um profissional e comprovar que você não tinha o devido faturamento e com isso vai verificar que aquele mês estava aberto, sem faturamento, sem utilização, logo você entra na categoria da pessoa desempregada e vai fazer sim jus ao seguro-desemprego. Acabou sendo uma boa notícia também, mas eu tenho uma que era que eu tinha pensado inicialmente. Você, mulher, que é CLT e que é MEI, saiba que se você engravidar e for fazer o pedido de salário maternidade, você tem direito a receber 2 salários de maternidade. Um pela empresa e um fazendo pedido porque você está fazendo a contribuição como MEI. E muitos MEIs não fazem noção que teria direito a fazer o pedido de 2. E aí, a melhor notícia ainda dentro dessa é que pedido de salário maternidade, né? Você pode fazer até o seu filho completar 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, talvez, se você, mulher que está nos ouvindo agora, que era CLT e também tem um MEI ativo, e não fez esse pedido, se o seu filho ou filha tiver menos de 5 anos, saiba que você hoje ainda consegue fazer esse pedido perante o INSS e conseguir esses 4 salários de benefício que você pode ter. Mas e aí, se ela tivesse nesse período de confusão, de perda de segurança, de perda de capacidade na questão de segurado, né? De perdeu a condição de segurado, dentro desse período ela pode se regularizar e ainda assim fazer o pedido. Quer dizer, a criança nasceu Vamos fazer esse ano. Vamos fazer um marco. A criança nasceu em Quando janeiro nasceu? de 2024. Tá. Aí ela está em atraso, não foi pagando. Quando foi em janeiro de 2025, ela resolveu regularizar o MEI dela. Infelizmente não, porque tem que estar com a regularização na data do parto. Na data do parto precisa estar tudo regularizado. Então, se a sua contribuição... O marco, na verdade, da concessão é estar na condição de segurado na data do parto. Na data do parto. E aí, tô contando só boa notícia hoje, né? A gente teve uma importante alteração no final do ano passado com relação à carência do salário maternidade. Mais uma vez, carência é aquele período que a gente tem de pagamentos em dia para requerer um determinado benefício. A segurada CLT, bastava ela entrou na empresa hoje. Amanhã engravidou, ela teria direito ao seu salário maternidade. Se ela entrou CLT, registrou a carteira com 9 meses, com 8 meses, no mês seguinte ganhou o bebê, ela tem direito ao salário maternidade. Mas o autônomo e o MEI não. O autônomo e o MEI, eles tinham que fazer o pagamento de 10 contribuições para conseguir ter o direito de salário maternidade. E aí isso foi levado, né, ao Supremo, onde viu esse equilíbrio, né? Falta de equilíbrio entre... Porque é tudo mulher, é tudo mãe. Por que o CLT tinha uma proteção diferenciada do autônomo? E foi determinado... Inclusive, isso teve muitas manifestações lá de dizer assim, não, isso não é verdade porque eu consegui meu auxílio maternidade. Exato. E é exatamente pensar que auxílio maternidade tem um tratamento diferenciado. E aí, o que hoje a gente tem de realidade? Você, mulher, né? Que vamos supor que você engravidou, você é MEI, tá com o seu MEI super em atraso, tá tudo errado lá. Se você, durante o curso antes do seu filho nascer, tiver um pagamento em dia,
você vai ter direito a você receber o seu salário maternidade. Então, você que nos ouve, que talvez hoje não tem renda nenhuma, está gestante, está aí com 4 meses de gestação, você pode comprar um carnezinho amarelo e efetuar o pagamento de pelo menos uma contribuição em dia. Se é carnezinho laranja, desculpa. Se o carnezinho vence todo dia 15. Efetuar o pagamento de um pagamento, hoje a gente tem um entendimento que o INSS também vai ter que conceder, assim como faz com a CLT. Então, para você, mulher, hoje, a gente tem uma proteção muito maior com relação ao salário maternidade. Então, se você é MEI, está grávida, está tudo errado, corra e pague uma contribuição em dia. Doutora, eu estou com 8 meses. Ora para que o bebê demore a nascer para dar tempo de recolher e pagar essa. E você conseguir o direito à sua proteção de ter 4 meses de salário mínimo desse benefício de salário maternidade. Nós tínhamos também lá uma pergunta que era em relação ao aposentado, mas você já até deu uma explicação comparativa aí do CLT. Na verdade, esse aposentado não teria essa perda de possibilidade, porque ele já aposentado, ele não faria jus ao auxílio-desemprego, por exemplo. Então, não traria prejuízo para uma pessoa aposentada ter o MEI. Não traz prejuízo algum, mas tem gente que pensa assim, sou aposentada, eu não preciso recolher nada para o INSS. E aí eu reforço que o MEI, ele não é um imposto só do INSS, ele é um imposto único, são 2 impostos juntos, mas uma vez que você deseja ter um CNPJ, nasceu uma responsabilidade tributária e precisa efetuar o pagamento. E até pensar que essa questão do aposentado, né, de recolhimento, até se ele continuar nativo, é a mesma coisa, ele continua recolhendo. Não tem benefício porque ele é aposentado. Isso é uma grande discussão, tá? Porque muitas pessoas acreditam que o fato de ser aposentado e continuar trabalhando de carteira assinada, ele não deveria pagar nada para o INSS porque ele não pode desaposentar, não pode melhorar o benefício, não pode fazer uma revisão. E eu sempre falo para meus clientes que isso é a maior utopia que a gente tem nesse país, porque entende-se que o aposentado continua trabalhando porque quer. Então, ele precisa continuar mantendo todas as obrigações como se fosse um trabalhador comum. Mas a gente sabe que a realidade hoje, que os benefícios do INSS, falta de opção, e não tem como, muitas vezes, ter a manutenção da qualidade de vida só com aposentadoria. Mas se você optou em ter um MEI ou continuar de CLT, a obrigação financeira do pagamento dos impostos, né, e das obrigações vão continuar. Não tem como reaver, não tem como pedir para a empresa parar de descontar, não tem como... Não. Uma vez que você fez um CNPJ ou está trabalhando de carteira assinada, mesmo sendo aposentado, vai nascer essa obrigação também de pagamento de imposto. O MEI já está muito atrasado. É melhor regularizar ou abrir outro? Tempo. Olha, eu acho que deve ter umas 30 perguntas iguais a essa. Essa resposta, eu sugiro vocês procurarem um contador. Por quê? Acredito que quando você está muito atrasado, você vai ter que dar baixa nesse CNPJ para você abrir um novo. Só que quando você dá baixa com débito, vai para a dívida ativa, aquele débito. O débito não é excluído porque você deu baixa naquele CNPJ. Então, eu sugiro procurar um contador para entender como que a Receita enxerga essa situação de um CNPJ baixado com dívida e uma abertura de um próximo CNPJ. Então, eu sugiro, por segurança, a gente está aqui sempre focados em levar uma informação segura para todas as pessoas que estão nos acompanhando. O ideal é procurar um contador da sua confiança. Parcelou. E o que acontece se atrasar de novo? Então, vamos lá falar de parcelamento? Quando a gente fala de parcelamento, óbvio que é uma dívida atrasada. E aí eu preciso dizer para você, se você estiver fora do guarda-chuva, lembra, 12 meses... Você vai pagar esse parcelamento, vai se regularizar perante a Receita Federal, mas, durante o INSS, não vai haver essa proteção. Se você atrasar, a Receita ela permite, sim, novos parcelamentos. É claro que reparcelar, né? Existe a possibilidade, sim, e, mais uma vez, o contador vai ser o melhor profissional para verificar essa possibilidade de reparcelamento. Mas na questão previdenciária, ela ganhou de novo o benefício, entrou no guarda-chuva e atrasou tudo de novo. Se é o período do guarda-chuva, tá tudo certo. Tá. Mas se passou, aí, gente, me ajuda a ajudar vocês. Vamos continuar pagando. Aquele seguidor que falou assim, simplifica, paga em dia. Verdade. Quando atraso, perde essa contribuição? Não perde a contribuição, tá? Em forma alguma vai ser perdida. O que pode acontecer
é que dependendo do momento que você deixa de pagar, pelo período que você pode deixar de pagar, você pode não ter acesso a um benefício no momento que você mais precisar. Então, o ideal é sempre estar com isso em mente, tá? Parei de pagar, paguei em dia. Se acontecer no período de até 12 meses, eu consigo acertar e consigo pedir um benefício que estou dentro da proteção que o INSS me dá. Está em benefício, tem que pagar? Então, quando você vai gerar a sua guia do MEI, tem como você marcar se você está em benefício. E aí, quando você marca em benefício, o valor cai drasticamente, você paga um valor irrisório. Mas existe, então. Existe então, a possibilidade. não é automático. Bom, se eu estou em benefício, não preciso Você me tem preocupar. você tem que informar na plataforma. E lá vai aparecer, está em benefício? Você marca sim e vai vir pagar um valor irrisório. Por quê? A gente não está falando só de uma contribuição do INSS. Que, na verdade, acontece também com os trabalhadores que estão em benefício, né? Não para de existir a contribuição dele, porque do próprio benefício que ele recebe já vem o desconto previdenciário, né? Salário maternidade apenas. Então, mas é equiparando a dizer que, assim como acontece com o seletista, o MEI segue a Só que é um mesma valor regra. bem irrisório. Hoje a gente está pagando algo em torno de pouco mais de praticamente 70, 80 reais, mais ou menos. Você deve pagar algo em torno de menos de 20 reais. Vai ser bem menos, 10 e pouco, um valor bem pequeno. Mas você precisa marcar para você informar lá, porque são sistemas diferentes. O sistema que administra o seu benefício é o meu INSS. O sistema que administra o MEI é o portal empreendedor vinculado ao Gov. Então, são sistemas que vão te atrelar ao Simples, né, do DAS. Então, você precisa alimentar essas informações, colocando, tá em benefício, olha, marcar o xizinho. E aí, depois você pode pagar aquilo tudo junto, de uma vez, terminar, não vai gerar impacto para te prejudicar, porque ficou em atraso esse resquício. Não vai ficar em atraso. Mas depois você consegue lá sinalizar e consegue efetuar o pagamento. Vamos relembrar aqui que você até falou sobre o MEI, na verdade, é uma contribuição simplificada, né? E aí vem uma pergunta exatamente: pode complementar para ser válido? Então, quando a pessoa fala ser válido, acredito que ser válido para aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Também penso Porque que deve ser isso. o MEI, ele te dá um direito apenas à aposentadoria por idade. Então, mas aí nessa linha de que é possível você fazer uma complementação para você ir por tempo de contribuição, e se for nessa questão aqui, houve atraso e tal, está regularizando, eu posso pegar esses que se atrasaram e ir lá fazer essa complementação? Acompanhe meu raciocínio, porque eu preciso explicar para não ficar ponto solto, tá? Vamos complementar. Vamos lá, a gente tá aqui hoje para desenrolar o rolo de vocês. Vamos voltar lá à carência, o tempo mínimo de contribuição para cada benefício, tá? Hoje a mulher aposenta a partir de 30 anos de tempo de contribuição. Ela tem que ter mais de 30, mas vamos cravar 30 para ficar mais fácil o entendimento. 30 anos de tempo de contribuição, mas tem que ter apenas 180 meses de carência. Ou seja, 30 anos de tempo, 15 anos pago em dia. Então, dentro dessa conjuntura da aposentadoria por tempo de contribuição, pode acontecer, sim, que dependendo da sua situação, a pessoa possa complementar e possa validar. Porque desses 30 anos, só precisa de 180 pago em dias. Então, tem uma margem para a gente conseguir regularizar outras situações ou até mesmo fazer a complementação. Mas o que eu preciso fazer um alerta é que muitas pessoas acreditam que podem complementar o MEI para o salário que quiser. Porque o MEI é vinculado ao salário mínimo. Aí a pessoa pensa assim, tá, eu pago 5% do MEI, tem que pagar uma diferença de 15%. Hoje mesmo eu recebi essa mensagem no escritório. Na mentoria express da OAB. Posso contribuir, meu cliente pode fazer essa contribuição de 15% no salário de R$4.000? Ele não pode. A complementação do MEI, ele pode ser limitada, ela é limitada apenas a 15% do salário mínimo, porque é o salário que é vinculado ao MEI. Então, eu posso fazer essa contribuição. Sim, com essa contribuição, né, de 15%, essa complementação, perdão, você vai ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição, mas para verificar se pode fazer essa complementação, mesmo em atraso, só se for numa possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, mas é indispensável a análise de um profissional para você não jogar dinheiro fora. Se você quer fazer uma complementação para aposentar por idade, não é viável, porque 5% já te dá direito à aposentadoria por idade. Quais são os limites de faturamento? 81 mil por ano. Se passar Aí muito tempo, sai da... fecho meio.
Perdão. Pensei que era se passar desse faturamento, que eu ia falar, isso sai da categoria de MEI, né? Precisa virar outra categoria de CNPJ. Aqui, em relação a tem alguma solução, em relação a esses atrasos. Solução é parcelamento. Como fechar o MEI? É ideal um contador, porque ele vai fazer todos os trâmites, vai verificar se tem débito, se tem pendência financeira, se não tem pendência financeira. Ah, tem pendência financeira, não tenho dinheiro, posso fechar o MEI? Pode fechar o MEI, essa dívida vai para a dívida ativa, vai ficar vinculada ao seu CPF. E como eu disse no início, pode trazer alguns percalços. A pessoa vai fazer um concurso público, vai tentar tirar um passaporte, vai tentar tirar um visto, pode até suspender seu CPF, pode ter alguns entraves por dívida ativa. O que pagou à toa. Pode pedir devolução, nossa. Acho que essa daqui devia ter umas 30 igual essa. Então, eu acredito que pela nossa fala inicial, a gente já conseguiu demonstrar que não existe um pagamento à toa. O que as pessoas, infelizmente, não conseguem associar é que o MEI, ele não é não é exclusivo para benefício previdenciário. O MEI, ele foi criado com intuito de formalização de atividade. Então, não é pagar à toa. Você criou um MEI, gerou um MEI, veio uma responsabilidade financeira. Que se não efetuar o pagamento, infelizmente é um débito que você vai carregar com você. Dá para fazer um comparativo, assim, dizer que o MEI, na questão previdenciária, é mais vantajosa do que algum outro tipo de benefício? Isso é uma linha muito tênue. Porque eu conheço muitas pessoas que estão abrindo MEI só para pagar contribuição. Ai, nossa, um monte. Muito. E aí, por isso que a nossa fala inicial foi sobre a responsabilidade, é um CNPJ. Você não está pagando só contribuição, você também pode adquirir dívidas tributárias, que às vezes as pessoas desconhecem. Agora, quando a gente fala da vantagem do MEI, se existe uma vantagem do MEI, e aí vou falar de uma forma com muita cautela, porque o MEI ele foi destinado para um público que, na verdade, quem utiliza o MEI não é o público que ele foi destinado hoje. Porque o MEI acabou exatamente sendo um refúgio de contribuição, né, previdenciária. Exatamente. Ele virou um refúgio. Foi essa questão que foi criada. Ele foi criado para trazer formalidade. O MEI, ele está sendo olhado como refúgio previdenciário. E a gente vê que grande parte do MEI hoje, se você for fazer, já teve uma pesquisa, grande parte das pessoas que são MEI tem patrimônio, tem capital, tem renda, tem negócios extremamente rentáveis que superam 81 mil por ano. Mas quando ele foi criado para vendedora da Avon, para mulher informal, para aquela vendinha. Tem essas vendinhas que vendia aquela bala que a gente rodava assim, barulho de infância, né? Rodar aquela. Verdade. Foi criado para essa pessoa. Só que hoje o MEI está sendo utilizado por um público a qual ele não foi destinado. E aí, esse público a qual ele não foi destinado, no momento de requerer um benefício, ele fica desesperado. Porque aquilo que ele achou que estava sendo uma proteção, na verdade, não tá. Então, assim, o MEI existe uma vantagem para o público dele, sim. Porque o público dele não teria condições de pagar 11%. Parece que é muita coisa, mas tem gente que não tem condições hoje de pagar R$160 de contribuição, mas consegue pagar 80%. Então, para esse público é extremamente vantajoso, porque a pessoa estava 100% na informalidade, não teria de condições de alcançar uma aposentadoria, um benefício, uma contribuição, ter uma pensão por morte se seu esposo viesse a falecer, ter uma proteção previdenciária, porque vive no limite financeiro. Agora, para essas pessoas, ótimo. Mas o MEI, para a pessoa que de fato tem uma renda maior, mas precisava de um CNPJ, ou só pensou ali para começar a contribuir, ele não é vantajoso. Porque o primeiro baque é o valor da contribuição, que é um salário mínimo. O segundo baque é que ele só gera direito à aposentadoria por idade. Então, assim, antes de optar, abrir um MEI para a finalidade previdenciária, procure um profissional especializado. Porque pode acontecer de estar pagando uma coisa e no momento de fazer, pedir o seu benefício, tem uma ingrata surpresa com o valor de benefício baixíssimo, porque o valor do MEI é apenas de um salário mínimo. Então, eu vejo como vantagem? Super.
para o público que, de fato, Foi foi direcionada. destinado. A pergunta em relação se pode ter sócio MEI. Não. O MEI não pode ter Pode sócio ser só um e funcionário. apenas um funcionário. Se ultrapassar o limite de faturamento, isso muda automaticamente? Como que sabe? É um contador, mas você precisa mudar de categoria. O próprio contador vai te sinalizar, caso tenha, né? Porque é importante ter um contador. Ele vai sinalizar porque o imposto vai subir. O que acontece hoje, doutora Isabel, é que grande parte do MEI, ele não faz nem a declaração anual. Grande parte do MEI não emite nem nota fiscal. Então, é esse que emite nota fiscal, certamente ele tem um contador que vai sinalizá-lo a necessidade de fazer a migração do seu tipo de CNPJ. E a pergunta era como emitir notas fiscais. Aí, mais uma site, vez, é um contador, né? Mas tem o site Carioca, que você consegue, Nota Carioca, que consegue fazer emissão. Mas nada melhor do que buscar um contador para você conseguir ter essas respostas mais direcionadas. As regras da licença maternidade você já explicou. Sim. Qual é a principal diferença entre MEI e autonomia? Tanto o MEI quanto o autônomo, eles estão regularizando a sua atividade exercida. A diferença é que a autonomia ela não vai te gerar um CNPJ. A diferença é que a autonomia, se você atrasar o pagamento, não vai te gerar uma dívida ativa. Não vai te gerar uma dívida perante a Receita Federal. Porque ela é uma autonomia. Ou seja, eu sou alguém... É facultativo, né? Não, nem facultativo. Eu sou alguém que exerce uma atividade informal. O autônomo, ele continua sendo informal. Não, é facultativa. Ele não é obrigado a fazer. Não, ele é. Do O autônomo, ele é um contribuinte obrigatório, porque ele trabalha, ele ofere renda. Se eu tenho um trabalho que gera renda para mim, eu tenho obrigação tributária. Não, eu tenho obrigação de ele abriu um carnê de autonomia. Sim. Aí ele começou a contribuir. Aí ele parou de trabalhar. Ele parou de pagar. Parou de pagar. Ele vai gerar essas obrigações? Nada, porque ele não é um CNPJ. Ele é um autônomo que ofere renda. E o que pode entender o INSS? Então, ele tá sem renda. Nessa linha que eu falei do facultativo, não falei nem na expressão, porque é lógico. Segurado facultativo. Segurado facultativo. Eu falei a contribuição ser facultativa. Porque ele pode ser autônomo e estar contribuindo como autônomo, como ele também pode ser autônomo sem contribuição. Mas para a legislação brasileira, é um segurado obrigatório. Porque ele ofere renda. Vamos supor, vendo joias. Eu estou oferindo renda, o sistema entende que eu sou uma contribuinte obrigatória. Eu posso não querer pagar. Eu não vou ser protegida, eu não posso reclamar com o sistema de não querer me proteger, porque eu quis não pagar. Mas perante o sistema do INSS, eu sou considerada uma segurada obrigatória, porque eu exerço uma atividade no qual eu ofero renda. Só que a diferença do autônomo é exatamente essa. Parei de pagar, estou em atraso. O que eu faço? Não quero pagar, quero começar daqui para frente. E esse buraco que ficou, eu tenho dívida em algum lugar? Não, você não vai pagar, você não vai pagar, não vai contabilizar seu tempo, você não precisa parcelar, você pode não pagar. Mas ele pode pegar esses atrasados para regularizar, para ter direito a um benefício. Pode, e aí sempre pensando no guarda-chuva. O autônomo também, se ele parar de pagar, parei de pagar em setembro de 2024, eu tenho 12 meses que eu sou protegido pelo INSS, a mesma regra do MEI. Tá? Ele tem esse período, só que eu sempre faço o alerta. Não olhe para o seu CNIS, tem uns buracos aqui, tem 2 anos em 2005, tem 3 anos em 2008, tem 4 anos em 2020. Vou lá e vou pagar tudo de uma vez. Procure um profissional especializado, por quê? O pagamento em atraso de 5 anos atrás, eu preciso comprovar que eu estava exercendo atividade remunerada para o INSS gerar a guia e aceitar. Primeiro, ele precisa validar. Ou seja, eu sou uma advogada, vamos supor que eu sou autônoma, e eu trabalhei em 2018. Eu tenho um buraco lá, 2018, 2019. Ultrapassou 5 anos, a gente está em 2025. Eu posso chegar no INSS e pagar tudo de uma vez? Eu posso entrar no sistema e colocar o que eu quiser. Vai pagar. Mas qual é o correto? Se ultrapassou 5 anos, você tem que ir no INSS ou num profissional, vou ter que levar minhas petições, meus processos, meus relatórios para comprovar o quê? Que eu estava exercendo atividade, o INSS vai validar e vai gerar as guias para mim de acordo com o salário que eu quero fazer esse pagamento. Mas para isso, esse seu carnê de autônomo tem que ser compatível também com a sua função, né?
Autonomia, como eu posso pagar, eu posso comprar o carnezinho e começar a efetuar pagar. Preciso declarar o que eu sou, por exemplo. O ideal é que você possa... Eu abri um carnê de autonomia há 20 anos atrás e nunca mais eu mexi nele, mas eu tenho lá uma inscrição. Tá. Naquela época eu não era nem advogada ainda. Hoje eu sou advogada. Eu posso pegar essa mesma inscrição lá antiga e pagar? Exatamente porque esses buracos eu vi lá, falta um ano que tem lá em 2024 que eu consigo resolver. Eu posso pegar? Então, a inscrição é única. Não muda, é vinculada ao seu nicho não muda. É única. Só que você pode no INSS para alterar a sua atividade, a sua ocupação. Então, mas é possível posterior fazer isso? Porque quando eu abri há 20 anos atrás, eu não era advogada. Hoje eu sou advogada e aí eu quero fazer essa contribuição do ano passado. Dos últimos 5 anos, você não precisa comprovar o que você fazia. Você pode só pagar. Tá? Só que lembrando, antes de você pagar, procura um profissional, porque pode estar nesse período que você ficou muito tempo sem pagar. E aí pode estar fora do guarda-chuva. E aí talvez você vá jogar um dinheiro fora por ter pago um buraco que já estava muito tempo sem pagar. E talvez, vamos supor, estava sem pagar desde 2018. Mas eu fiquei sabendo que os últimos 5 anos eu posso pagar sem informar e comprovar a minha atividade. Fui lá e paguei 3 anos de uma vez. Mas estava 7 anos sem pagar. Esse valor não vai ser contabilizado. Entende? Porque é um pagamento em atraso. Então, pensa sempre no guarda-chuva. Quanto tempo o autônomo pode ficar sem pagar? Até 12 meses, que tem essa proteção do INSS. Então, o MEI, a diferença entre essa situação do MEI e do autônomo é que o autônomo, se ele ficar em atraso esse período, não gera nenhuma dívida na dívida ativa. O MEI, ele vai gerar porque a gente está falando de uma formalização de uma empresa. É um CNPJ. Aqui, o autônomo é alguém que ofere renda, mas ele é um autônomo, sem vínculo empregatício. É bem complexo, né? Bom, tem alguma outra colocação que você quer fazer que não esteja aqui nessas perguntas já formuladas? Eu acredito que a gente já conseguiu pontuar muita coisa, mas o que eu queria muito dizer é que não vejo o MEI como refúgio de contribuição. Antes de você abrir um MEI, busque orientação, tanto de um contador, pode ir no Sebrae também, quero dar dica para vocês, o Sebrae faz a consultoria gratuita para o MEI. Então, antes de você abrir, procure o Sebrae ou procure um contador. Se o seu intuito é com relação a benefício previdenciário, procure um profissional especialista na área para que você possa ter o melhor direcionamento. Não quero pagar mais o MEI, decidi que eu não vou pagar mais, procure um contador e faça a baixa do seu CNPJ para continuar não gerando débitos. Porque eu atendo muito no meu escritório pessoas que chegam para buscar um benefício, por exemplo. Ótimo, lembrei agora de uma BPC Loas. Quem tem MEI pode pedir um BPC Loas? Depende. Para não falar um não direto. Por quê? Lembra que eu falei que muitas pessoas não fazem a declaração anual? Então, às vezes, tem o MEI, mas nunca emitiu uma nota fiscal, nada. Tem muitas pessoas que, por exemplo, em 2020 tinha um MEI, parou de pagar, nunca mais mexeu nele e agora em 2024 pediu um BPC Loas. O INSS vai lá e vai sinalizar. Existe CNPJ em aberto. Tive um caso de uma criança com autismo que quando veio, a mãe não informou em momento nenhum que tinha, ok, não tem nada. Eles têm problema de memória. Tem. Veio a carta do INSS que tinha um CNPJ aberto no nome da mãe de manicure. Ela falou, doutora, mas eu abri isso aí para fazer um plano de saúde e nunca mais mexi, não tem nada, nunca paguei nenhuma. Que teve uma época atrás que você tinha um CNPJ e já fazia o plano. Agora tem que esperar 6 meses, né? Nunca paguei nada. O que eu fiz? Consegui comprovar com o INSS, retirei a guia dela de faturamento do sistema, que não tinha faturamento nenhum, ou seja, ela não tinha renda. Ela tinha um CNPJ aberto que abriu de forma leiga, não continuou, não utilizou, não emitiu nenhum tipo de renda e o INSS conseguiu. Aí o que eu fiz? Baixei o CNPJ dela, comprovei todas as demandas dela direitinho, comprovei que não existia faturamento nenhum com relação àquele MEI e a gente conseguiu o BPC Loas dela. Agora, mas também pode haver uma outra saída se, ainda que ela fosse MEI, a renda per capita fosse abarcada. É exatamente o que eu vou falar agora, né? Ela como mãe, ela poderia. Agora, ela como titular do MEI, ela não pode receber BPC Loas. Porque o MEI, eu tenho uma dúvida muito assim, recorrente com relação a isso. Ah, doutora, eu sou MEI, eu quero pedir o BPC Loas. Tá com tudo em ordem, documento, tudo certinho. Mas o MEI gera para o governo que você tem uma renda de um salário mínimo.
Agora, se você é mãe de uma criança que demanda de um problema de saúde, que precisa de um MEI, se você mora com uma família de 4 pessoas, você vai conseguir você ter no MEI. Agora, o titular do MEI não vai conseguir receber o BPC Loas, porque o MEI simboliza que ele tem renda. Mas eu quero dar uma saída para você, mamãe, aproveitar e dar uma dica aqui. Você que é mãe ou representante legal de alguma pessoa que recebe BPC Loas, saiba que você também pode pagar a sua contribuição sem que essa pessoa perca o BPC Loas. Você pode pagar como segurado facultativo. O que é o segurado facultativo? É aquela pessoa que não deveria pagar contribuição, mas paga. O INSS não entende que essa renda é recebida de um trabalho, de um exercício de atividade. Então, você que é mamãe ou pai ou é curador de alguém que recebe... Tem muito medo de fazer qualquer coisa e perder o benefício. Então, você pode sim realizar a contribuição, porque o que acontece? Às vezes a mãe dedica a vida inteira para aquele filho. Chega uma hora que a mãe dá 65 anos, dá 62 anos e a mãe não tem direito a nada. Vai ter que esperar 65 anos, possivelmente, né, para pedir um BPC Loas. Ou pode ser uma mãe que estava nativa, muito nativa, e parou tudo para cuidar do filho. Você pode continuar pagando a sua contribuição, mas tem que pagar de forma devida, tem que ser segurado facultativo. E quando chegar o seu tempo de aposentar, porque tem mulheres que, apesar dos filhos estarem assim, trabalharam muito e vão se aposentar por tempo de contribuição e não por idade. E vai continuar contando o tempo de contribuição se você pagar como segurado facultativo. Não pode ser contribuinte individual, não pode ser MEI, tem que ser como segurado facultativo. Mais uma dica valiosa. Mais alguma coisa? Eu acho que foi. Mais uma vez, muito obrigada por ter voltado, né? Eu tenho certeza que trouxe muitas outras informações, tirou várias dúvidas. E vamos deixar o link aqui para todo mundo acessar os dois, né? Tem que linkar os dois. Tem que linkar. Esse, na verdade, é um complemento do outro que falou do MEI e deu o exemplo lá de quando o MEI paga em atraso, não tem a validade previdenciária. Exatamente. E o que é legal é que vocês aqui do Juridicamente Falando estão muito focados ao público. Então, a gente viu que era um clamor do público por essas dúvidas e a gente organizou a agenda, estamos aqui porque a gente, de fato, vocês de fato têm esse compromisso em trazer, né, informação de qualidade, informação com maior segurança, né? Até porque assertividade. Existem uns reis lá que falaram, esse é absurdo, tá querendo ganhar. Não, gente, a gente tem responsabilidade no que a gente tá propagando. Por isso que a gente tá aqui, literalmente colocando a cara de novo. Para confirmar tudo que foi dito. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse daqui vai ser um outro que vai bombar de visualizações, porque tem muita dica maravilhosa. Explicou muitos detalhes que ficaram de dúvidas de todos os telespectadores que mandaram várias perguntas. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, vocês podem colocar a pergunta aqui, a não ser que se for muitos, igual o último, que mais de 4.000 perguntas a gente não deu conta. Mas a gente faz isso, a gente volta aqui e faz um podcast exclusivo para todas as dúvidas. Não esquece de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma informação, como nos seguir nas redes sociais.